Amém. Janaína, né, que pode levantar, né, a voz, uma palavra de oração. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos do seminário, Senhor. Te entrego essa capela nas tuas mãos. Te entrego, Senhor, a direção do seminário Betel nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida dos nossos diretores, professores, alunos, Senhor. A necessidade, ó Pai, de cada um. E eu peço também, Senhor, pela vida de cada um que vai participar agora, que o Senhor possa estar sondando, Pai, mente e coração e visitando, Pai, os familiares. Amém. Prepara, Pai, a nossa mente, Pai, para receber essa palavra, os louvores, Senhor, tudo aquilo qual o Senhor preparou neste momento, Senhor. Toma cada vida em tuas mãos. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmã Tayane, Deus te use aí na ministração do louvor. Amém. Vamos louvar ao Senhor, declarar para Ele que nós queremos conhecer e prosseguir em conhecê-lo dia após dia. Amém? Tudo que eu quero está em Ti, toda minha vida eu te entrego. Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença. É um prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, Te tocar, Te sentir, Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo Teu coração, Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. E esse é o alvo da minha vida, Senhor. Que esse seja o nosso maior desejo, Pai, Te conhecer e fazê-lo conhecido. Que conforme formos Te conhecendo, Pai, o nosso caráter venha a ser transformado pelo Teu Espírito Santo. Que possamos refletir a Tua luz, resplandecer a Tua face através de nós. Esse é o nosso desejo, ser homens e mulheres segundo o Teu coração e que vivem o Teu propósito. É isso que desejamos, Jesus. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
vida, Senhor. Amém. Amém. Missionária Tayene, né? Lista de louvor. Também conduz os jovens da sua igreja. Muito obrigado pela sua colaboração toda semana, né? Aqueles que estão assistindo, né, nossa capela, nós somos do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro de Niterói. E toda semana, né, nós separamos um dia para cultuarmos ao Senhor, para orarmos, para separarmos um momento de reflexão bíblica. Esse é o nosso entendimento, que não adianta o teólogo ter a sua mente alimentada pelo conhecimento, mas o teu coração frio e distante de Deus. É um seminário teológico evangélico Betel de Niterói, alimenta os seus alunos, né, com a santa palavra, mas também estimula a cada aluno a ter um coração, né, alinhado ao coração de Deus, e as capelas é o momento do aluno parar, ouvir e ser edificado pela palavra do Senhor. Irmã Regina está com a palavra, que Deus te use para nos abençoar. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vou tirar o óculos porque está refletindo na tela aqui do computador. Está complicado para eu ficar de óculos, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço ao Senhor por ter ministrado, né, o desejo no coração dos pastores de estar convidando alguém da PIB de Trindade. E coube a mim estar nesse lugar aqui. Então, desejo a todos os irmãos uma boa noite, na paz do Senhor. E eu gostaria de convidar, sem mais delongas, a gente tem pouco tempo, né? A gente está lendo um texto, na verdade não é uma pregação, é apenas uma meditação, no livro de Lucas, no capítulo 19. A gente vai estar lendo um texto bem conhecido, que é Zaqueu, o publicano. Eu louvo a Deus por isso, porque o louvor entoado foi um louvor falando sobre quero te conhecer e mais, e o texto vai falar disso, né? De uma figura que, não sei se por curiosidade ou se por um chamamento do Espírito Santo, quero crer que tenha sido mesmo uma ação do Espírito Santo, que foi Zaqueu, que quis conhecer Jesus. Então, vamos ler? Podemos ler? Zaqueu, a partir do capítulo 19, de 1 até o 10 apenas. Podemos ler, então? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, moral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor, abençoe essa palavra a mim e a você, a receber do Espírito Santo a mensagem que a nós o Senhor tem preparado. Interessante falar, porque é um texto, assim, para nós, estudantes,
parecia que estava fora de conexão, mas está todo mundo aí, né? Então, é interessante pensar nesse texto da figura desse homem que procurava conhecer. Ele ouviu falar, provavelmente, eu fico aqui supondo, ele ouviu falar, né, de Jesus Cristo. Zaqueu, ele era um homem, conforme o texto diz, maioral dos publicanos. O que isso significa, né? Ele era um chefe dos publicanos, e nós sabemos que ele era cobrador de imposto também, diz a palavra, e não bem visto. Zaqueu era uma figura não bem vista na sociedade, porque os publicanos eram conhecidos como aqueles que haviam traído a sua pátria. Os publicanos tinham se corrompido e aceitado dos romanos o convite para serem cobradores, e com isso enriqueceu. Zaqueu enriqueceu por conta de extorsão. E ele era discriminado no meio do povo, né? E traiu a nação e tal. E Zaqueu não era uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? Não era uma pessoa digna de estar caminhando. Os publicanos, além dele ser publicano, ele era líder. Imagina o peso de Zaqueu. E aí o texto diz que ele procurou Jesus. Ele procurava, ele exatamente ficou no local. Aqui diz assim, né? Ele ficou no local. Só que eu percebo aqui nesse texto dois obstáculos que Zaqueu encontrou para ver Jesus. Primeiro obstáculo, a multidão. Por quê? Zaqueu era pequeno. E o que ele foi? Qual foi o recurso que Zaqueu fez? Ele subiu numa árvore. Essa árvore é uma árvore longa, porém com os galhos baixos, onde a pessoa poderia ficar. E foi o que Zaqueu fez. Adiantou, porque ele queria ver Jesus chegando. Ele utilizou esse recurso. Ele determinou, de uma certa forma, ele se propôs a cumprir. Eu quero ver. E aí ele venceu esses dois obstáculos. Primeiro, a multidão. Jesus andava e as pessoas estavam com ele. Creio eu que devia ter muita gente que seguia, né? E ele correu, teve pressa, subiu a fim de ver, porque Jesus ia passar por ali, ele não podia perder essa oportunidade. E aí Jesus, olhando, viu esse homem e falou: Zaqueu, eu tenho olhos para você. Vem, desce depressa. Zaqueu prontamente desceu, né? Diz o texto lá no versículo 5. Quando ele falou: vem, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E aí ele desceu com toda a pressa, e quão feliz ele ficou quando Jesus escolheu ele, sabendo da discriminação de toda aquela situação que ele vivia, que isso não deveria ser um ato de desconhecimento dele. Mas ele se determinou, e eu quero conversar um pouquinho agora a respeito desses dois obstáculos que eu mencionei aqui. Primeiro, eu quero que a gente possa estar fazendo uma pergunta, e eu comecei a refletir sobre essa palavra. Quais são os obstáculos que eu e você temos tido na nossa caminhada? Não só para ver Jesus, mas estar caminhando com Ele. Diante desses obstáculos tremendos que a gente tem vivido, que é a pandemia. Quais são os impedimentos que a gente tem, até mesmo de estar buscando o Senhor dentro da nossa casa, para a gente. O que Zaqueu teve quando ouviu Jesus dizer: Zaqueu, desce depressa. O texto diz que Zaqueu teve alegria. E a alegria é um sentimento que as circunstâncias tentam roubar da nós. Nós precisamos buscar em Deus essa fonte, a fonte da alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, nossa força é. Zaqueu recebeu Jesus com muita alegria, prontamente se dispôs, Jesus se convidou para ir para a casa dele. Então, o primeiro obstáculo que Zaqueu teve que vencer era pensar: a multidão não vai deixar eu ver, porque eu estou pequeno. Mas ele não olhou para a estatura dele, Zaqueu não se incomodou com o status social, ele era uma pessoa de destaque, subiu numa árvore, não
ficou nem preocupado se alguém iria pensar qualquer coisa a respeito dele. Ele foi e venceu o obstáculo da estatura dele, do potencial dele. E eu fiquei parada pensando assim, quantas vezes, né? A gente hoje está tendo uma aula sobre liderança, e como é que é isso para nós? Olhar para dentro de nós, ver as nossas limitações e o que a gente tem feito nessa caminhada. E aí Zaqueu desceu, Jesus foi, mais uma vez, né? Jesus foi questionado pelo povo. Que isso? Logo esse pecador, um cara ladrão, um traidor, né? Um corrupto. A graça não pode chegar ao corrupto. A gente, de repente, faz esse tipo de julgamento. É comum no meio da igreja a gente ter essa discriminação, porque somos muito voltados para o certo e errado. E não, na verdade, Deus misturou no meu coração a necessidade da gente ter amor. A gente olhar o pecador com esses olhos de Jesus. Jesus olhou para Zaqueu, ele viu que ali havia o potencial, porque Zaqueu superou as dificuldades. E muitas das vezes a gente tem tudo nas mãos e a gente não faz mínimo esforço. Isso eu sei que agrada ao coração do Senhor, né? E a palavra de Deus diz que tudo que vieres às vossas mãos, fazeis conforme as vossas forças. E Zaqueu foi além das forças dele. E às vezes a gente tem que ir um pouquinho além. Eu estou falando para mim, sabe, queridos? E aí, versículo 7 diz, todos os que murmuravam, murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Em detrimento do que o povo estava falando, Zaqueu levantou, diz o texto, e disse ao Senhor, Senhor, eu sei que o povo está dizendo que eu sou pecador, que eu sou ladrão, tá? Eu fico aqui pensando, e na mesma hora Zaqueu falou, não, automaticamente, Zaqueu, ele resolvo, eu tomo uma decisão, eu tomo um posicionamento na minha vida, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Não precisou Jesus falar duas vezes. Diz o texto que automaticamente ele chegou e falou assim, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Zaqueu se propôs no coração e não se deixou paralisar pelas circunstâncias, ele não paralisar porque o povo estava reclamando de Jesus ir para a casa de um pecador, um publicano, uma escória, né? Alguém que rouba o imposto de renda, nada disso. Simplesmente Zaqueu não se deixou paralisar diante das condenações do povo, mas Zaqueu disse, Senhor, eu tomo uma atitude. Eu vou mudar, eu quero. Ele teve uma vivência, uma experiência real com ele. Eu não posso perder essa oportunidade, imagino eu aqui na minha. E aí Jesus disse para ele: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Ao mesmo tempo que Jesus disse para ele: você está salvo, ele disse para o povo: eu não tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com meu Pai. Porque ele falou aqui, ele mencionou a paternidade. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Vocês estão aqui há quanto tempo? A gente, né, o texto não diz o quanto tempo que a multidão seguia Jesus. Quem eram essas pessoas? Jesus estava se preocupando não com aquilo que poderia estar manchando a moral dele, né? Mas Jesus estava preocupado com aquela vida que precisava de salvação. Então eu aprendo com o Zaqueu nesse texto. O que eu aprendo? Eu aprendo que as dificuldades, os obstáculos que se levantam não podem me paralisar diante daquilo que eu quero buscar de Deus, que é a minha caminhada, que é a minha proximidade, buscar no Senhor a resposta para a minha vida. Zaqueu prontamente, diz o texto que ele desceu com alegria. E muitas das vezes nós estamos caminhando com o Senhor, mas a alegria ela não é algo que tem sido constante. Nós temos deixado nos perder diante das circunstâncias e das dificuldades. Zaqueu, ele recebeu uma transformação no caráter dele. Ele foi mudado de dentro para fora. Ele não ficou apegado a bens materiais. Ele simplesmente falou, isso para mim não é nada, diante da alegria que eu estou sentindo em ouvir este homem dizer que vai à minha casa. Poucas pessoas naturalmente visitavam Zaqueu. Ele não deveria ter amigos. E aí eu aprendo, querido,
que, em detrimento das críticas dos atos errados que ele mesmo deveria estar se sentindo, porque ele resolveu, ele tomou uma posição, e na caminhada que nós temos, no dia a dia, nós precisamos nos posicionar diante das tentações, diante das ofertas que este mundo nos dá, das facilidades que às vezes chegam até nós. Nós precisamos nos posicionar e dizer, não, eu vou fazer o que for preciso, nem que eu tenha que subir numa árvore, nem que eu tenha que fazer alguma coisa que vai chamar a atenção do público, e eu vou ficar numa situação até mesmo de vexame, mas eu não quero abrir mão do meu Senhor, eu não quero abrir mão desse resgate, da transformação que Deus tem para fazer, porque Deus não quer transformar, não quer me dar apenas uma salvação, mas Deus quer mudar o meu caráter, quer mudar o meu comportamento, Ele quer mudar o caminho que eu tenho levado, que tem me distanciado de ter comunhão, de ter alegria. Então, queridos, esse é o texto que eu tinha que compartilhar, que eu queria, né? Estou aqui sentindo da parte de Deus, de estar compartilhando, de nós estarmos predispostos e resolvermos no nosso coração, assim como o filho pródigo resolveu voltar para os pais, para a casa do seu pai. Nós precisamos, hoje, mais do que nunca, tomarmos posicionamento na nossa vida, diante de nós, diante das emoções que nos vêm, diante dos medos, diante das angústias, diante das propostas devidas e às vezes indevidas. Muitas das vezes até algumas propostas que aos nossos olhos parecem ser boas, nós precisamos nos determinar a estarmos diante do Senhor e ouvirmos a voz de Deus. Zaqueu ouviu ele. Hoje a salvação chegou nessa casa. Precisamos treinar os nossos ouvidos para ouvir Jesus. Que a bênção do Senhor possa estar sobre nós. Eu queria encerrar essa palavra lendo em Gálatas 3:7, a confirmação que o texto dá sobre essa palavra que Jesus falou, que ele encontrou um filho de Abraão. Lá em Gálatas 3:7. Vai falar sobre isso, Jesus vai concordando sobre isso. Gálatas 3:7 diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Confirmando o que Jesus falou lá para ele, né? Quando Zaqueu diz, Jesus falou assim. Então Jesus lhe disse no versículo 9, do capítulo 19. Então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Havia fé no coração de Zaqueu, para que Zaqueu pudesse tomar aquela postura. E que haja em nós também, queridos, fé para continuarmos a caminhada. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, que nós possamos ser abençoados, que eu e você possamos ter forças, determinação para vencermos os obstáculos que venham surgindo na nossa caminhada. Uma boa noite para vocês. Regina, muito obrigado. Que Deus abençoe e continue abençoando você. Eu vou pedir para a aluna Patrícia, aluna também de São Gonçalo, para estar fazendo a oração final agora, por favor. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento edificante, maravilhoso em nossas vidas. Vocês estão me ouvindo bem? Estou sem fone? Sim. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por este momento especial, por essa palavra, pelo louvor, ó Deus, que entoamos a Ti, por cada vida aqui presente, Senhor, até mesmo aquelas vidas que não puderam participar, Senhor. Deus, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Deus, pela Tua bondade, Deus, pela Tua misericórdia, Tua graça, Deus, o Teu amor, ó Deus, em nos encontrar diariamente, nos transformar, Senhor, assim como o Senhor Jesus encontrou com Zaqueu, Senhor, transformando a vida dele, Deus, de dentro para fora, Senhor, e conduzindo ele, Deus, a fazer a Tua vontade, Senhor, de maneira, Deus, que alegra o Teu coração, que possamos diariamente, Senhor, continuar a caminhada, Deus, te agradecendo diariamente pelo dom da vida e continuando propagando, Deus, o Teu Evangelho, crescendo em graça e conhecimento. Louvamos a Ti por tudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo que tens feito na nossa vida e por muito mais do que o Senhor Jesus vai fazer. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.